O diretor de avaliação de educação básica do INEP, o instituto que é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entregou o cargo. A gente vai agora entender essa história em Brasília com o Cássio Zeyman, porque esse diretor não cuidava especificamente do Enem, né, Cássio? Era de um outro setor, mas é mais um aí dentro dessa crise que já dura há alguns meses dentro do INEP. Isso, Carla, mais um capítulo dessa crise envolvendo o INEP, depois que a gente teve mais de 36 funcionários que pediram demissão ali após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. Bom, esse cargo, Carla, era ocupado há menos de um ano pelo Anderson Soares Furtado de Oliveira. Ele assumiu essa função em maio do ano passado e a exoneração, a pedido dele, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Essa diretoria, até para a gente entender melhor o cenário que ele estava instalado, essa diretoria é responsável justamente por realizar e acompanhar as avaliações de ensino no país. Quem vai trazer mais detalhes dessa exoneração e também se o INEP já definiu um possível substituto é a repórter Juliana Lopes. Oi, Ju, boa tarde para você. Oi, Cássio, boa tarde para você também. O INEP já definiu, sim, inclusive já há publicação no Diário Oficial da substituta. Michele Cristina Silva Melo é quem assume essa vaga deixada por Anderson Furtado. Ela já fazia parte da diretoria do INEP numa outra função de estudos educacionais, também era diretora, e agora assume a DAEB. Como você estava explicando, a diretoria que faz a avaliação da educação básica, todas as provas relacionadas e também organiza os itens das provas relacionadas às avaliações da educação básica. Vale a gente lembrar que Anderson Furtado é servidor de carreira do INEP desde 2013 e estava nessa função há 8 meses. O que eu apurei hoje é que ele tem uma ligação, né, dessa saída com aquela saída que a gente acompanhou de 37 servidores de forma coletiva, entregaram os cargos ali em novembro, às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Anderson Furtado até cogitou naquela época, ali em novembro, também entregar o seu cargo. Ele também é insatisfeito com a gestão do INEP, mas preferiu aguardar a realização do Enem e agora a gente tem essa exoneração. O que esses servidores e também Anderson Furtado afirmam? Que há interferência no trabalho técnico, eles falam sobre má gestão e também afirmam que houve, inclusive, alguns episódios ali dentro do Instituto de assédio moral, ou seja, mais um diretor que também deixa o seu cargo de chefia por isso. Vale lembrar que na semana passada, Alexandre Avelino Pereira saiu também da diretoria de gestão de planejamento do INEP, ele foi exonerado e é também mais um insatisfeito. O clima está bastante pesado ali dentro do Instituto, conversei com alguns servidores hoje que me afirmam que vão defender aí nos próximos dias que o INEP também seja um órgão que tenha uma autonomia, assim como ocorre na Anvisa. Há inclusive um projeto que trata desse assunto no Congresso Nacional, de autonomia do INEP, de ter uma presidência com um mandato, mas isso, claro, ainda precisa ser discutido pelos parlamentares. É com vocês. Muito obrigada, Juliana Lopes. Sidney Rezende, eu agora quero conversar com você, porque nós temos aí uma demissão numa instituição estratégica como é o INEP, né? Qual é o risco disso que está acontecendo dentro aí do órgão, hein? Boa tarde. Tudo bem, Carla? Boa tarde. Você sabe que as pessoas são sempre muito importantes, pessoas em primeiro lugar, mas as instituições, quando trabalham por processos, merecem atenção também. Quando você tem uma instituição de Estado, ela é diferente de uma instituição governamental, justamente para evitar que uma crie qualquer impregnação na outra, para que a independência faça funcionar de maneira mais correta, tanto a instituição de Estado como a instituição de governo. Então, o que acontece? As agências reguladoras, tem um caso aí da Anvisa, quanto mais independente e autônoma ela for, mais séria, mais técnica e mais criteriosa, seguindo ditames legais pré-estabelecidos, tanto melhor, porque os governos passam, mas estas instituições permanecem. Estou falando isso porque o INEP existe desde 1937. Vários processos existiram desde então, ocorreram modificações, depois da década de 60 para cá, algumas bem profundas, mas sem que se perdesse a linha mestra e principal do seu papel em benefício da educação. Então, Carla, o risco é que quando você desarticula
postula por razões políticas, partidárias, pessoais ou de poder, o risco é enorme que o resultado final não seja bom para aquela instituição, aquela empresa, aquela organização que tem esse caráter de maior independência ou de Estado e não governo. Não sei se eu estou complicando muito a cabeça aqui do telespectador, mas eu quero dizer que o risco é quando você bota amigos, apaniguados, pessoas próximas ou alinhadas com o governo em instituições que precisam ter autonomia e independência, não acaba bem. Porque o INEP, a gente fala Enem, mas é muito além disso. Um técnico, um doutor, um mestre, quando vai lá fora fazer um curso ou quando ele precisa fazer uma publicação internacional de pesquisa, ele precisa das qualificações devidas. E é nesta hora que uma instituição como essa é muito importante. Ela tem reconhecimento internacional. Então, esse tipo de ação é bastante complicado. Então, essa crise que ela se deu num primeiro momento com o abandono, com o pedido de saída de 37 pessoas de cargo comissionado, é apenas uma primeira fase. A segunda é que, se continuar o assédio moral, que se tem já provas que, de fato, ele tem ocorrido, isso é um complicador a mais. É lamentável, porque é muito importante que os governos tenham essa sensibilidade de compreender a delicadeza e importância histórica de instituições. As Forças Armadas, gente, faz parte também desse grande complexo do aparelho do Estado, né? As pessoas passam, mas as Forças Armadas continuam. As agências reguladoras também têm o seu papel. Então, Carla, se vê com muita preocupação essa mudança. Agora, a nova gestão vai ter que demonstrar que ela é isenta. Isso demora um pouco. Muito obrigada, Sidney. Eu vou continuar no assunto agora com o Gustavo Uribe, porque a gente viu ali o Sidney Rezende explicando muito bem o porquê isso é tão prejudicial, né? Essa entrada e saída de servidores ali, que tem a responsabilidade de tocar políticas públicas, que tem esse papel também de conhecer como funciona nosso sistema educacional, Gustavo Uribe. E aí a gente tem nesse momento aí mais uma demissão. O que está acontecendo? Por que o INEP está com tanta rotatividade aí nos cargos, hein? Olha, Carla, Anderson é o sexto no governo Bolsonaro a ocupar esse cargo, que é responsável pelas avaliações, então, do país em relação à INEP. O problema central, segundo dizem alguns servidores, é a relação com Danilo Dupas, que é o presidente do INEP. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma afinidade ao Palácio do Planalto, inclusive no comportamento dele, nas posturas dele e nas defesas dessas pautas mais conservadoras. Isso causa muito receio dentro do próprio INEP. Você teve 37 nomes, além de Anderson, que saíram. São servidores que deixaram cargos comissionados. Eles seguem no INEP. Mas há essa insatisfação com a condução, então, desse órgão que existe desde 1937 e é reconhecido, sobretudo, pelo rigor técnico e independência. Para o lugar dele, como a Juliana Lopes bem ressaltou, assumirá agora a economista Michele Mello. Ela já era do INEP, ela era diretora de estudos educacionais e ela deve então assumir essa função. Conversando com alguns funcionários do INEP, eles apontam que ela é um nome também técnico, que é um nome que deve continuar essa postura do Anderson de independência em relação às posturas do INEP. Então é um quadro preocupante. Nós tivemos ao total 37, mais a de Anderson 38. Ele já tinha anunciado no ano passado, em conversas reservadas, que não ficaria à frente da pasta, porque ele estava solidário a esses 37 que pediram demissão, que saíram dos cargos comissionados, e aí ele ficou com a condição de implementar o Enem, implementar outras provas, e aí ele sairia agora em janeiro. Agora fica aquela questão que, inclusive, o Sidney Rezende bem ressaltou. Se realmente esses novos nomes que assumirão esses cargos comissionados e a postura de Danilo Dupas seguirá dando independência ao órgão. A gente viu que no ano passado a prova do Enem foi bastante independente. Havia aquela possibilidade, o ministro da Educação até falou de modificação do conteúdo da prova. Isso é da verdade, uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Desde que ele assumiu, ele defende que alguns conteúdos, por exemplo, como equidade de gênero e respeito às diferenças, que isso seja retirado do Enem, mas esses conteúdos continuaram. E continuaram por causa da postura independente e democrática do INEP. INEP é um órgão que nasceu em 1937 e é preciso que ele seja um órgão de Estado e não de governo de ocasião. Muito obrigada, Gustavo Uribe. Até já.